Olá pessoal, vamos dar sequência ao nosso estudo de anatomia do sistema digestório e para tanto eu vou apresentar para vocês alguns esquemas. Irei fazer uma transição de slides, saindo de PowerPoint, indo para o Prezi e assim por diante. O que eu gostaria de chamar a atenção é que nesta aula eu vou falar um pouquinho da anatomia comparada, ou seja, anatomia do sistema digestório de alguns animais, principalmente daqueles que representam os grandes grupos e as grandes diferenças de sistemas digestórios. Ok? Para a gente dar sequência, mais um lembrete, tentarei fazer uma apresentação de forma resumida, de forma que vocês ganhem tempo, que nós possamos ir direto ao assunto, e que os demais vídeos sobre a anatomia do sistema digestório humano, disponibilizados no AVA, sejam de mais fácil compreensão, ok? Neste primeiro slide, eu trago aqui a imagem de São Francisco de Assis, que é o santo protetor dos animais, e que nessa imagem eu vejo algo muito curioso, que aqui a gente tem o ser humano, a gente tem as aves, representadas pela pombinha, ou pelas duas pombinhas, e o veado como representante dos ruminantes. Então, de início, a gente já pode dizer que existem dois tipos anatômicos de sistemas digestórios. A gente tem aqueles animais que apresentam um sistema simples, chamados de monogástricos, a gente vai ver mais em detalhe, e a gente tem os animais ruminantes, que são animais poligástricos. Então, aqui na imagem, a gente tem o representante humano, que é o santo, que tem estômago simples. A gente tem a ave, que é o representante também de monogástricos, mas que apresentam algumas estruturas anatômicas diferentes, que eu vou falar mais à frente. E que temos ainda o ruminante, que vai apresentar 4 cavidades principais no sistema digestório, e onde 2 delas acontece o processo fermentativo, e nós vamos ver isso mais adiante. Então, aqui nessa imagem, todos os sistemas digestórios estão representados, e é sobre eles que nós iremos tratar. Assim, vou fazer a transição do slide para um slide no Prezi. Aqui vou ampliar a tela. E aqui nesse primeiro quadro, a gente tem aqui a imagem, um esquema bem simplificado do sistema digestório humano e um esquema simplificado do sistema digestório do coelho. Já já eu vou explicar por que o coelho aqui está como modelo, né? Bom, o sistema digestório humano, de uma maneira, num primeiro olhar, eu sugiro que vocês percebam essas principais estruturas que estão aqui, elas estão em inglês, mas a gente vai explicar. Então, a gente tem um tubo que liga a boca ao estômago, chamado de esôfago. O esôfago é um tubo muscular que tem porções com constrições em três locais diferentes, e a gente vai ter oportunidade de estudar e ver isso na aula prática. Então, o esôfago é o tubo que traz então, o alimento da boca ao estômago. O estômago é esta cavidade, que tem essa alça maior e essa alça menor, ele tem esse formato de C, né, um formato de pera, como alguns dizem, e no estômago é onde os alimentos iniciam o processo de digestão. Saindo do estômago, a gente começa então a porção do intestino delgado. Não sei como é que eu tiro aqui essa imagem. Aqui. A gente começa o intestino delgado, então. O intestino delgado é esse tubo que segue fazendo voltas
até aqui embaixo, até essa porção aqui, e o intestino delgado é dividido em 3 porções: primeiro terço, segundo terço e terceiro terço, onde a primeira porção, o primeiro terço do intestino é chamado de duodeno, o segundo terço é chamado de jejuno e o terceiro terço é chamado de íleo. O íleo, então, desemboca no que nós vamos chamar de intestino grosso, ou large intestine. E o intestino grosso tem uma estrutura, ou um aumento de uma cavidade denominada de ceco em todos os animais. Então, nós vamos perceber isso, né? Então, boca, esôfago, estômago, duodeno, jejuno e íleo, intestino grosso, ceco e ânus. E órgãos adjacentes, como o fígado e a vesícula biliar, que vão desembocar aqui no intestino delgado, e o pâncreas, que também é um órgão que tem muita importância no processo digestivo. Então, quando a gente fala que o ser humano é um monogástrico, a gente está dizendo que ele tem um estômago apenas. Portanto, é classificado como monogástrico. Assim como o ser humano, existe um animal que tem um sistema digestório muito parecido, que é o suíno. Então, o suíno, aqui representado por esse esquema, ele vem boca, esôfago e estômago. Então, o esôfago desemboca diretamente no estômago. O estômago se liga, então, ao intestino delgado, tendo duodeno, jejuno e íleo, e o íleo desembocando no intestino grosso, no large intestino, onde tem o ceco, as demais alças e o ânus. Então, o sistema digestório do suíno é exatamente igual ao sistema digestório humano. Então, ele também é um animal monogástrico, né? Ambos, tanto o suíno quanto o ser humano, eles fazem a redução das partículas do alimento através da mastigação. Por isso que a gente tem os dentes. Já no caso das aves, as aves não têm dentes, elas apresentam bico, e a redução do tamanho das partículas do alimento é promovida por uma estrutura anterior ao estômago, denominado de moela. Então, a moela seria uma cavidade muscular que antecede o estômago, que tem a propriedade de macerar e triturar os alimentos, no caso das aves, né? No nosso caso, a gente usa os dentes para isso. Agora, para aqueles, possivelmente alguns nunca tenham visto um esquema de um sistema digestório de um ruminante, eu vou explicar aqui por que ele é classificado como tal. Primeiro, a gente tem que considerar que existem 4 cavidades, embora esse desenho não esteja muito explícito, mas a gente tem essa cavidade maior aqui, chamada de rumen. Na verdade, essa porção da frente do rumen é chamada de retículo. Aí a gente tem a porção mais caudal, que seria a parte ruminal. Então, esse órgão aqui, que está escrito como rumen, ele é chamado de retículo rumen. Depois dessas 2 cavidades, na verdade são 2 estruturas unidas formando um único compartimento, a gente tem o omaso. O omaso é uma estrutura também conhecida como folhoso, que tem o papel de retirar água dos alimentos que chegam aqui, para não prejudicar a digestão posteriormente. Então, a estrutura retículo, rumen e omaso, apenas os ruminantes têm. Os monogástricos, como o ser humano, suínos e aves, não têm. Aí a gente passa do omaso para o abomaso, onde o abomaso é o estômago verdadeiro do ruminante.
Então, o que acontece no retículo rumen é a atividade fermentativa, é aquela atividade simbiótica que a gente tanto escuta falar que ocorre nos ruminantes. No omaso, o que ocorre não é a ação de fermentação, é uma ação de desidratação do bolo alimentar que passou para adiante, para que esse bolo alimentar, ao entrar ao estômago, não esteja cheio d'água e não dilua o suco gástrico, para facilitar o processo digestivo. Do abomaso, que é o estômago verdadeiro, para trás, a gente tem intestino delgado, com duodeno, jejunum e ilho, e aí ele desemboca lá no intestino grosso, onde a gente tem um alargamento desse intestino chamado de seco, e as alças do intestino grosso até a saída do ânus. Então, essa diferenciação de retículo rumen e omaso, além do estômago, é que caracteriza, então, esses animais como animais ruminantes, né? São os ruminantes. Mas aí tem mais um conceito que é importante mencionar. A maioria desses animais que contém retículo rumen, eles têm o hábito de ingerir os alimentos sem mastigar, eles arrancam as gramíneas, as folhas e engolem. Depois, quando eles procuram um lugar, um abrigo, se eles estiverem na natureza, ou local de descanso, eles vão regurgitar esse material para a boca e vão remastigar esse material com a finalidade de reduzir o tamanho das partículas do alimento para que facilite a ação da digestão microbiana que vai acontecer aqui dentro. Então, a regurgitação do alimento para a boca é que é chamada de ruminação. Existem alguns ruminantes na natureza que têm a estrutura retículo rumen, mas que não executam a regurgitação e a remastigação, como a girafa, por exemplo. Ela faz muito pouco ruminação em função do tamanho do pescoço, da estrutura anatômica de esôfago. Isso gera um gasto energético muito grande, então ela acaba sendo muito mais seletiva, comendo folhas, escolhendo folhas mais tenras e menos fibrosas, né, na sua dieta. Ok? E aí, representando os herbívoros monogástricos, a gente teria os equinos e o coelho, que são sistemas digestórios semelhantes. Então, está aqui o desenho do coelho, e aí a gente tem a boca, esôfago, como nós, chegando no estômago. É um estômago simples, portanto, ele é um animal monogástrico. Do estômago a gente vem para o intestino delgado, com duodeno, no primeiro terço, jejunum no segundo terço, e ilho no final, desembocando no intestino grosso. O intestino grosso tem uma grande diferença, no caso dos coelhos e dos equinos, é que ele tem o seco muito desenvolvido. E este seco serve, então, como estrutura onde a parte fibrosa do alimento, a parede celular, será fermentada, assim como acontece no rumen dos ruminantes. A diferença aqui é que os micro-organismos que vão crescer dentro do seco, através da atividade fermentativa, eles vão extrair energia da parte fibrosa do alimento, vão disponibilizar isso para o animal, mas a proteína produzida aqui, seja ela via reciclagem do nitrogênio do próprio metabolismo do animal, ou da utilização de nitrogênio do próprio alimento, ele teoricamente não seria aproveitado, porque daqui para o ânus você não tem uma estrutura de absorção de aminoácidos. Então, essa proteína seria perdida. No caso dos equinos, ela de fato é perdida. Mas no caso dos coelhos, os coelhos desenvolveram o hábito de, durante a noite, eles dobram o corpo, colocam a boca no ânus e comem essas fezes. Essas fezes noturnas produzidas pelos coelhos,
elas são envoltas de um muco para facilitar o consumo, né? E essas fezes ricas em proteína, então ela passa novamente pelo sistema digestório, sendo digerida no estômago e intestino, tendo esses aminoácidos sendo aproveitados no tubo digestivo. Então essa é uma vantagem adaptativa que os coelhos desenvolveram para melhorar a eficiência do seu metabolismo nitrogenado, né, do metabolismo da proteína. Isso não acontece com os equinos, porque eles não conseguem fazer isso, né, não tem essa adaptação, portanto o tipo de folha e o percentual de fibra e a dependência da fibra que os equinos têm é muito peculiar em função de ter um intestino muito comprido e uma atividade fermentativa muito intensa no seco. No caso dos ruminantes, como a fermentação acontece no rumen, e o rumen está antes do estômago verdadeiro, todo o crescimento microbiano aqui colabora para o fornecimento de aminoácidos de origem microbiana no sistema digestório dos ruminantes. Então, os ruminantes são animais que evoluíram em ambientes de savana, em ambientes onde as gramíneas têm baixa qualidade nutricional, a quantidade de proteína normalmente é baixa, então eles conseguem promover uma reciclagem do nitrogênio corporal de maneira mais eficiente do que os equinos, né? Então, o que um bovino tolera, ou um carneiro, ou uma ovelha, ou uma cabra, é uma situação muito mais adversa do ponto de vista nutricional quando comparada aos equinos. Então, aqui nós temos um animal monogástrico, mas com seco funcional. Aqui a gente tem o ser humano, que é um ser monogástrico também, né? A gente tem o suíno, que é um animal monogástrico, e a gente tem o bovino, que é um ruminante, representante aqui dessas categorias animais, ok? Então, basicamente, num primeiro momento, a gente precisa entender essas diferenças anatômicas e o que nos assemelha dos suínos e o que nos diferencia dos ruminantes ou de animais com seco funcional. Bom, agora a gente vai lá para o esquema anatômico com um pouco mais de detalhe do sistema digestório humano. Essas lâminas a gente já passou em muitas delas durante a aula, algumas ainda iremos passar. Então, estou navegando aqui pelo Prezi, né? Então, aqui a gente tem um desenho esquemático, isso aqui nós vamos estudar em aula prática, lá no laboratório de anatomia, né? Então, basicamente, a gente vai começar a descrição aqui do sistema digestório humano pelos dentes. Os dentes têm a função de mastigação, de redução do tamanho das partículas dos alimentos. Por quê? Porque a redução do tamanho das partículas desses alimentos favorece a ação digestiva, tanto dos ácidos quanto das enzimas do sistema digestivo, ok? Então é muito importante a mastigação. Quanto melhor a mastigação, mais eficiente é a digestibilidade promovida sobre a dieta, sobre os alimentos, e melhora o aproveitamento desses alimentos. Aqui na boca a gente tem algumas estruturas chamadas de palato duro, palato mole, a própria língua, o assoalho da língua, isso nós vamos estudar na aula prática de anatomia em maior detalhe, porque fica ruim de ver aqui nesse desenho, né? E aqui no final, então, da cavidade bucal, a gente começa a ter, então, o esôfago. O esôfago é um tubo cilíndrico muscular que liga, então, aqui a faringe ao estômago, e ele tem uma primeira constrição aqui, próximo à epiglote, e onde, em alguns casos, a gente tem certa dificuldade de deglutição.
cabe ressaltar aqui que o movimento muscular que dá a propulsão do bolo alimentar em todo o sistema digestório é chamado de movimento peristáltico. É uma contração de uma musculatura denominada musculatura lisa, portanto, é uma musculatura que não está suscetível ao nosso controle simpático, à nossa vontade. É uma musculatura parasimpática, ou seja, ela tem um centro de regulação e motilidade no sistema nervoso central que não respeita, quer dizer, que não é sensível à nossa vontade. A gente só consegue coordenar alguns músculos aqui dentro da cavidade oral, até chegando aqui na faringe, né, ou na laringe. Bom, chegando ao estômago, o alimento, então, ele entra em contato com ácido clorídrico, com algumas enzimas e começa o seu processo digestivo. Nós vamos ver isso em detalhe para cada tipo de macromolécula orgânica, né, dos alimentos, presente nos alimentos. Uma vez que esse processo digestório se inicia, e a gente tem aqui então o bolo alimentar, ou quimo formado, é assim que a gente chama, né, o bolo alimentar misturado com esses sucos digestivos, ele passa então para o intestino delgado. O intestino delgado é então a cavidade onde a grande maioria das enzimas digestivas serão secretadas, né? Então toda a estrutura, o bolo alimentar que deixa o estômago, que foi pré-digerido no estômago, vai continuar o seu processo de digestão no intestino delgado, e no primeiro terço do intestino delgado, chamado de duodeno, é onde a maioria das enzimas serão secretadas para efetivamente a digestão de todas as macromoléculas orgânicas. E no decorrer, no trânsito desse alimento, sendo digerido no intestino delgado, que são essas alças que a gente está vendo aqui, nós vamos ter então o processo de absorção dos nutrientes, à medida em que esse bolo alimentar flui pelo intestino delgado e esses nutrientes serão captados por um sistema de circulação sanguíneo, chamado sistema porta-hepático, que vai levar esses nutrientes todos para o fígado. Aqui verdinho a gente está vendo a vesícula biliar, que vai secretar a bile aqui no duodeno, e aqui a gente está vendo o pâncreas, que vai secretar suas enzimas aqui também no duodeno. Uma vez chegando ao fim do duodeno, a gente tem o intestino grosso. O intestino grosso representado aqui pelo colo ascendente, o colo transverso, colo descendente, alça sigmoidal e ânus. Cabe ressaltar aqui o apêndice, né? O apêndice está aqui na porção do seco, que seria um fundo cego, aqui dentro logo onde desemboca o intestino delgado. E aqui existem a manutenção de algumas colônias microbianas que repovoam e mantêm, vamos dizer, a saúde microbiológica do nosso intestino. O nosso intestino é muito responsivo a colônias de micro-organismos que favorecem o seu funcionamento, né? Todos esses micro-organismos benéficos são denominados probióticos, né? São micro-organismos que, em muitos casos, há a recomendação de que você compre e suplemente esses micro-organismos com a finalidade de repovoamento do intestino, ok? Então, aqui, nós estamos vendo que nós temos um estômago só, somos seres ou animais monogástricos, né? Seres humanos são monogástricos, assim como o suíno. Então, falei aqui da língua, falei da faringe, do esôfago,
né, do estômago. Então a gente já passou por aqui. Aqui tem a vesícula biliar, que já foi apontada aí, o fígado. A saída do estômago para o intestino delgado é denominado de piloro, né? E a chegada do esôfago ao estômago é denominado de cárdia. Nós vamos discutir em aula e durante a aula prática que tem muitos problemas de refluxo, gerando queimação toda a garganta e no esôfago, irritação por um mau funcionamento desse orifício, chamado de cárdia, né? E aí, nesse caso, algumas medidas de atenuação de sintomas ou profiláticas podem ser tomadas, né? Profilaxia quer dizer prevenção, né? Toda vez que eu ouvir o termo profilaxia, está se referindo à prevenção de um tipo de problema. Então, aqui a gente tem o colo ascendente do intestino grosso, aqui a gente tem o colo transverso do intestino grosso, o colo descendente, né? O intestino delgado está aqui no meio, aqui a alça sigmoide, o sigmoidal, e o reto. Né? Aqui a gente está vendo estruturas musculares, o fêmur se encaixando aqui na bacia, né? Na pelve dessa pessoa. Okay? Então, aqui seriam então, as macroestruturas que comportam o sistema digestório, que fazem parte do sistema digestório humano, e todas elas vão trabalhar de maneira integrada, conjunta, com regulação de pH, com dinâmica de fluxo, de trânsito de conteúdo digestivo, e em cada porção dessa a gente vai ver que existem muitas peculiaridades e que o mau funcionamento de uma dessas porções vai desencadear problemas metabólicos ou problemas digestivos ou problemas intestinais que devem ser acudidos, né? Uma observação apenas é que um dos indicadores da saúde do organismo é a condição das fezes, a condição fecal. As fezes, elas têm que ser macias, né? O intestino tem que funcionar todos os dias e ela não pode estar fétida demais e nem com coloração alterada, nem branca e nem muito escura. A coloração normal das fezes ela é marrom por conta da oxidação da bile que é injetada aqui no conteúdo digestivo. Então, essa bile ela é esverdeada e com o processo de oxidação ela dá a coloração amarronzada característica das fezes. Ok? Agora a gente passa aqui então para o próximo slide. No próximo slide então, que vai ser o último slide dessa aula específica, eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte, que na boca a gente tem a quebra, né, dos alimentos, das partículas dos alimentos pela mastigação, né, e pelo efeito da hidratação da saliva, e dependendo do tipo de macromolécula, por exemplo, os carboidratos não fibrosos, eles já começam a sofrer a ação aqui da alfa-amilase, que é uma enzima secretada aqui na boca dos seres humanos, né? Aqui a gente está vendo as glândulas salivares, né? E aí a gente tem o esôfago, que é um tubo muscular que vai ligar então a boca ao estômago, né? Então ele segue então em direção ao estômago. O estômago, uma cavidade digestiva que secreta sucos digestivos, né, que vão iniciar o processo de digestão de proteínas. O início do processo de digestão de carboidratos começou na boca, de carboidratos não fibrosos. Os carboidratos fibrosos, no caso dos seres humanos, não sofrem digestão, né? Aí a gente tem aqui duas glândulas anexas ao sistema digestório, que seria o fígado, que produz a bile, né, e processa os nutrientes que são absorvidos a partir do intestino delgado.
e o pâncreas, que secreta enzimas no intestino delgado. Então, o pâncreas é essa estrutura amarelinha aqui, que vai secretar bastante enzimas, como a lipase pancreática, a amilase pancreática, e o sistema digestório é altamente dependente, então, dessas enzimas aqui no intestino delgado, né? Aqui, esse gallbladder é a vesícula biliar, né? Que é onde a bile é armazenada. Aqui a gente tem o intestino delgado, né? Que é a maior parte, seria a parte mais comprida, vamos dizer assim, do nosso tubo digestivo. Por que ela é a mais comprida? Porque é nela que vai acontecer a maior parte da quebra das macromoléculas, ou seja, a digestão das macromoléculas, proteínas, carboidratos e lipídios, e a absorção das suas unidades fundamentais, né? Aí a gente tem um intestino grosso, onde a gente vai ter basicamente, no caso dos seres humanos, absorção de água, por isso que a retenção das fezes durante muito tempo acaba ressecando as fezes, dificultando a evacuação, né? E o reto, que seria a porção final do sistema digestório. Aqui em cinza claro a gente está vendo os pulmões que não fazem parte aqui então do sistema digestório, ok? Então essa aula, como é uma aula de anatomia e anatomia comparada, ela serve como aula introdutória para que vocês consigam acompanhar a sequência das 3 outras videoaulas disponibilizadas aí no Moodle, no AVA, né? E na próxima aula a gente vai então ter a oportunidade de visualizar essas estruturas lá no laboratório de anatomia, ok? Agradeço a todos, muito obrigado e até a próxima aula.